Irmãos, bom dia a todos. Mais uma vez um prazer enorme estarmos aqui. Nós estamos sorrindo por causa do título que você deu, que as crianças deram, doe brinquedo, doe felicidade. Ontem ainda conversávamos em Cambé, na Allan Kardec, com uma senhora que é a Rita. Ela tem aquela capacidade de transformar brinquedo velho em brinquedo novinho, que parece coisa que foi vendida na loja. E ela estava nos dizendo que ela tem que atender 1000 crianças. Ai, meu Deus, será que eu vou dar conta? Minha casa está parecendo uma casa do Papai Noel, dizendo. Ela transforma tudo. Na verdade, a felicidade é para quem doa, é para quem faz o bem, porque quem recebe tudo é momentâneo, né? Daqui a pouco estão procurando outro. Mas na questão 920 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se é possível ao homem ter a felicidade completa na Terra. E os Espíritos respondem que não, dado que o nosso mundo é um mundo de provas e de expiações, mas que é possível ao homem amenizar ao máximo as suas provas e ter a felicidade que lhe é possível ter sobre a Terra. Questão 920. Na 21, eles comentam que, na verdade, o homem é o artífice da sua própria infelicidade, porque na medida em que nós cometemos desatinos, a lei do retorno vem. E aí nós temos que reparar os erros que cometemos. E na 922, aquela bem nossa conhecida, não é? De que é possível ter uma felicidade relativa na Terra no campo material com a posse do necessário. E no campo moral, com a fé em Deus e a consciência tranquila. E aí as pessoas, elas procuram a felicidade no exercício do poder, desejando ter mais e mais, exercitar o poder sobre os outros. E aí nós vemos essa situação dolorosa na Terra, que só há de desaparecer quando a fraternidade imperar e o ser humano compreender que o poder não está vencendo no exterior, mas dentro de si mesmo. Nós estamos vendo aí essas situações de guerras fratricidas que nos entristecem a todos, e o mundo todo orando pela paz, para que as pessoas se acalmem, exercitem dentro de si mesmas esse poder, não sobre os outros. Nós temos um poder inigualável dentro de nós. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, que nós já citamos aqui muitas vezes, psiquiatra americana, já desencarnada há alguns anos, e que foi a pioneira dos estudos do fenômeno de quase morte, né? Quando a pessoa parecia que tinha morrido e, na verdade, era só temporariamente uma parada cardíaca, uma morte física, mas depois ela retornava e contava o que tinha visto no mundo espiritual. Foram muitos aqueles que tiveram uma vida melhor depois de entrarem em contato com essa situação da espiritualidade maior. E ela tinha muito trabalho com essas pessoas que estavam à beira da morte. Ela foi uma pioneira, inclusive, naquele processo de preparação psicológica para a morte, quando ela, depois
de tantas vivências e certeza de que o espírito vive, ela transmitia aos pacientes a ideia e a certeza de que só ia morrer o corpo, que a morte não doía, e eles iam serenos nesse momento da desencarnação, que acho que é um desejo, um anelo nosso, né? Que a gente consiga desencarnar em paz um dia. E ela conta que, conversando com muitos pacientes que estavam nessas proximidades da morte, nenhum deles disse a ela que desejaria ter ganhado $1 milhão a mais, ou que gostaria de ter ganhado mais. A maioria disse que lamentava não ter corrido atrás dos seus sonhos, de não ter buscado realizar aquilo que sonhava, e correram atrás do dinheiro, né? E o dinheiro muitas vezes nesse mundo significa um pouco desse poder no exterior, quando nós temos um poder interno. E é dela um relato que conta a história de um homem chamado Charlie, que tinha 45 anos. E foi na época em que começou o processo de AIDS no mundo, né? Antes do ano 2000, e morria muita gente, era um desespero, porque as pessoas que tinham AIDS, inclusive, havia muito preconceito, o povo tinha medo de tanta coisa, né? Quem foi mais ou menos daquela época lembra disso. E o Charlie, ele tinha ficado com AIDS, ainda não haviam os tratamentos que já existem hoje, e ele se viu numa situação muito difícil, porque ele perdeu o emprego, depois ele perdeu o seguro-saúde, aí perdeu, na verdade, o auxílio-saúde, né? Depois ele perdeu o seguro, e no fim ele se viu morando no abrigo, ele foi perdendo tudo e tentando sobreviver. E quando o corpo dele já estava num estado de depauperamento muito grande, ele nem tinha mais dinheiro, nada. Ele foi à clínica que antes ele buscava para atendê-lo, e aí ele foi informado de que haviam trabalhos de pesquisa em que ele poderia se inscrever e testarem os novos medicamentos que estavam testando para ver se funcionava contra a doença. Então ele se inscreveu, ele fez os primeiros testes físicos e ficou esperançoso de que iam logo chamá-lo. Mas aí passou a primeira semana, nada, ele não foi chamado. Aí ele tinha que ir sempre lá naquela clínica, porque até o telefone ele ficou sem, ele foi vendendo tudo que ele podia para tentar sobreviver. Aí passou a primeira semana, nada, a segunda semana, nada, e toda semana ele indo lá naquela clínica para ver se estava chegando a vez dele de ser chamado para os testes. Aí passaram 7 semanas. E ele se viu numa condição que o corpo dele não suportava mais. Ele estava cansado demais, qualquer esforçozinho dava muita falta de ar, e já era a 7ª semana. Então ele quis ir novamente à clínica, mas ele andou um pouquinho e não aguentou mais, ele teve que sentar na calçada, na marquise, para tentar descansar e recuperar o fôlego. E aí ele ficou pensando assim, é o fim, meu Deus, mas será que eu vou terminar aqui, assim, desse jeito? E ele começou a relembrar a época da infância, que ele sempre teve uma infância muito difícil. Ele trabalhou em campo quando ele era novo. O primeiro par de sapatos que ele foi ter na vida, ele tinha 11 anos de idade. Então a vida dele sempre foi muito difícil, mas ele sempre teve coragem e determinação.
E aí ele começou a chorar e pensou: onde estava a coragem? Aonde estava a determinação que ele sempre teve? Será que ele ia acabar ali, daquele jeito? E ele então começou a pensar: mas e o poder que eu tinha dentro de mim, e a minha coragem? E nós sabemos que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós o supomos. E que nesse momento de dor, é muito provável que o seu mentor espiritual e os seus amigos espirituais tenham se aproximado e lhe induzido a se levantar. Levanta, força, caminha, não vai deixar seu corpo morrer aqui. Aí ele criou coragem. Ele levantou e quase que foi se arrastando até aquela clínica. E chegando lá, ele disse à enfermeira que o corpo dele precisava de ajuda, que ele não estava mais aguentando, que não dava mais para esperar ser chamado para aquele trabalho de pesquisa, que tinha que ter algum jeito dele ser amparado e de experimentar alguma medicação. E tanta foi a insistência dele, que a enfermeira, ela abriu alguns grupos de pesquisa e descobriu uma pesquisa que tinha aberto uma vaga para aquele dia. Olha só, ele foi inscrito e no mesmo dia ele começou a receber os medicamentos. E passaram 2 anos, ele tinha se recuperado. E ele se lembrava então daquele momento de dor e da coragem que veio a ele para que ele se levantasse. É o exercício do poder que ele tinha e que estava adormecido. E se ele tivesse ficado lá parado, ele tinha morrido naquele dia. Mas ele se levantou. Então todos nós temos esse poder dentro de nós que a maioria desconhece, mas que muitos hoje já entendem como sendo a força do pensamento positivo, e que o Espiritismo nos orienta sobre a nossa usina mental, que é a nossa mente nos proporcionando, através do pensamento, um estado de força interior. E que nós precisamos ter a certeza absoluta de que existe um comando maior, um comando que é divino, e que Jesus nos dizia que nada acontece sem a permissão de Deus, que nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que Deus o saiba. Então tudo que acontece está acontecendo dado o livre-arbítrio dos homens, mas sob a permissão de Deus, de algum modo, para que nós aprendamos alguma coisa com isso. E a doutora Elizabeth tem uma história muito engraçadinha, em que ela conta que ela percebeu esse poder de Deus e como Deus a tudo comanda. Uma certa ocasião, quando ela ainda não tinha tido, claro, o derrame, o AVC, que a colocou paralisada do pescoço para baixo, mas manteve a inteligência ainda até com capacidade de continuar ditando livros. Ela ainda era autônoma, independente, era sempre escolhida como a melhor professora do curso de medicina, para a ninfa da turma, fazia palestras nos Estados Unidos inteiro. E ela tinha feito uma palestra e estavam presentes cerca de 1.500 pessoas naquela palestra. Era o Divaldo americano, só que não espírita, mas falava do espírito, assim, da sobrevivência, de uma série de fatores que davam apto, para a pessoa ter força e vontade de viver dentro do processo da psiquiatria. E ela então, depois daquela palestra, ela começou a autografar livros, que ela era uma autora renomada também dentro dessa área de fenômenos de quase morte, de preparação para a morte. E
A fila era interminável. Ela assinando livros, e quando chegou um certo momento, ela teve que pedir desculpas e interromper, porque estava na hora dela ir embora, porque ela tinha que pegar o avião de volta para a cidade dela. Mas ela não comentou que estava indo para o aeroporto, ela só pediu desculpas, que ela não podia mais continuar, tinha que interromper. Aí chegou no aeroporto, ela disse que teve que ir ao banheiro. É tão engraçado, isso é só para amenizar um pouco quando a gente fica emocionado com sofrimentos. Ela estava dentro do banheiro, disse que sentada lá, com a mão enfiou um livrinho com a caneta por baixo daquela porta. E ela disse que a voz perguntou: a senhora se importa de assinar? Dentro do banheiro, gente, ela disse que respondeu irritada: é claro que eu me importo, né? Porque ela pensou assim: meu Deus, nem dentro do banheiro eu não posso ficar sossegada. Mas ela disse que ficou curiosa diante daquele inusitado, né? E ela saiu, então se deparou com uma freirinha. Ela falou assim que nunca ia esquecer daquela freira. E a freira falou: a senhora acredita que foi Deus que me colocou aqui? A senhora me permite contar? Ela disse que a princípio ela não queria não, que ela não gostava de ser manipulada, mas ela ficou curiosa porque a freira tinha um olhar de tanta pureza que ela resolveu ouvir a história. E a freira lhe contou que ela tinha uma amiga que estava à beira da morte em Albany, e que o sonho dessa amiga era poder ter ido ali naquela palestra da doutora Elizabeth, ouvir a palestra, mas o corpo não permitiu, ela não aguentava fisicamente. Então ela foi na palestra para, assim, tentar dar um momento de felicidade para a amiga que estava dentro daquela situação, gravou a palestra para levar de presente e achou que se ela tivesse o livro autografado, aí a amiga ia ficar melhor ainda, ia ficar mais feliz. Ela ficou mais de 1 hora na fila, esperando para conseguir autografar aquele livro. E quando faltava só 5 na frente dela, a doutora Elizabeth teve que despedir, pedir desculpas e parar de assinar os livros. Aí a freirinha falou: mas a senhora não viu tanto que Deus é maravilhoso? Pois que eu te encontrei no mesmo aeroporto, na mesma linha aérea, no mesmo banheiro, no mesmo horário. Porque ela não imaginava que ia encontrar, né? Então a doutora Elizabeth, ela coloca a presença de Deus em tudo, direcionando as nossas vidas, né? É claro que nós que somos espíritas sabemos que há essa influência dos nossos protetores, que nada acontece por acaso, né? Sempre tem alguma razão, muitas vezes escondida de nós próprios, mas que tem uma razão de ser, para um aprendizado, para um desenvolvimento. Nós só precisamos ficar serenos, não nos desesperarmos, porque Jesus está presente em tudo e Deus cuida de todos nós. Quantas e quantas vezes ouvimos pessoas nos dizerem que Deus está no comando? E está mesmo. Nós precisamos ter essa certeza interior para termos esse poder dentro de nós, o brilho da nossa luz. Ontem mesmo, na nossa reunião mediúnica, recebemos uma comunicação de um espírito amigo falando isso, que brilha a vossa luz diante dos homens e diante de si mesmos, acendam as luzes interiores. E nessa hora difícil que tantos passam no planeta,
sejam a luz através da palavra consoladora, através do espiritismo fraterno. E quantas vezes eles vêm, através das comunicações, nos darem esse alento. Quinta-feira mesmo, nessa última, um espírito se comunicou dizendo que pediu a permissão dos mentores da casa para falar conosco, porque quando ele estava encarnado no mundo, ele não teve nenhum acesso às informações que nós temos. E que se ele tivesse tido acesso a essas informações, a vida dele teria sido muito diferente. Isso nos fez lembrar aquele episódio do livro psicografado pelo André Luiz, e que todos que já leram as obras de André Luiz vão se lembrar, quando ele vai com um caldeirado ouvir o instrutor Eusébio numa clareira de madrugada, não é? Em que havia uma média de 2.000 encarnados que durante o sono, em desdobramento, foram até ali, na crosta, tudo com aquela luminosidade natural do mundo maior que ali envolvia a todos, e aguardando a palestra do irmão Eusébio, ele olhando tudo aquilo ali, ele pensou assim: meu Deus, como são privilegiados esses. A gente sabe que não existe privilégio, existe o espírito que procura. Ele está encarnado, mas ele deseja, e a sua vontade o impulsiona para um aprendizado quando ele tem isso dentro de si. Mas André Luiz, na hora, ele pensou assim: como teria sido diferente a minha vida se eu tivesse tido acesso às informações que esses que agora aqui estão podendo ter. Teria sido muito melhor a minha vida, teria sido muito diferente. Aí nós comentamos isso com esse espírito, e ele nos lembrou André Luiz nesse episódio. Ele falou assim: nós nem sabemos quem foi o André Luiz, porque ele tinha chegado no mundo espiritual sem conhecimento algum. E nós comentamos que ele ia aprender, e que era uma oportunidade bendita estar numa casa espírita, e ele pedia: não parem vocês que estão aí e já têm esse conhecimento, sejam a luz que leva a palavra consoladora, porque eu não tive isso. Se eu tivesse tido, quanto teria sido diferente a minha vida. Mas agora eu sei que eu vou ter uma nova oportunidade, que eu vou poder reencarnar, eu vou poder aprender. Então nós todos, queridos irmãos, temos esse poder interior que nos impulsiona para a frente, que não é esse poder externo que tantos confundem, de ter bens materiais, de poder exercitar sobre os outros o seu comando. O poder é o amor, é o maior poder que existe. E nós tivemos uma nova oportunidade também de ouvirmos tantos e tantos espíritos. Talvez até já tenhamos contado esse caso aqui, mas a gente fala tantas vezes que a gente tem hora que lembra, fica assim: será que já falamos sobre isso? Será que já falamos sobre aquilo? Tem hora que a gente fica meio esquecido, mas essa passagem, ela sempre nos comove, porque nos mostra o amor e Jesus, em todo esse amor, comandando a terra e transformando o mundo. Foi numa reunião mediúnica, uns meses atrás, quando um espírito líder das trevas, ele se comunicou dizendo que há muito tempo ele e os seus comandados, eles perseguiam Jesus e os trabalhadores do bem. Eles achavam Jesus um fraco,
um covarde, no modo como ele colocou, e que eles viviam desafiando, mas que de uns tempos para cá, eles perceberam que aquela luz de Jesus se derramava na terra e entrava até nos mais profundos abismos. Estava libertando até os prisioneiros deles, naquelas regiões abissais, os escravos. E eles estavam perdendo o controle, porque eles percebiam que Jesus estava realmente envolvendo a terra em toda a sua misericórdia, em todo o seu amor. E ele então resolveu sair daquela região dos abismos com seus comandados e ir desafiar Jesus. E ele foi com o seu exército das trevas e à frente deles como líder, e se aproximou de uma região que era o oceano. E a presença deles naquele estado de conturbação era tão intensa que, assim, houve como se fosse uma tempestade ali naquele momento, e o mar ficou violento, e eles gritavam, xingavam, e ele gritava desafiando Jesus. Onde é que estava a coragem dele, que não aparecia? Onde é que estava ele com o seu exército para enfrentá-lo? Porque eles tinham certeza de que poderiam vencer, e que ele era um fraco, um covarde, não aparecia. Aí ele viu, e todos eles atônitos, uma pequena embarcação vindo no mar, como se fosse uma jangada, e só um nela, um ser que a estava direcionando. E aonde passava aquela embarcação, aquela tempestade do mar desaparecia, ficava tudo sereno. E ele ficou intrigado, mas quem que era aquele sozinho ali enfrentando todo aquele exército? Mas que coragem era aquela que ele sozinho? E aquele ser foi se aproximando sozinho e acerenando tudo. E quando chegou aonde ele estava lá em cima ali, levantou os olhos e o fitou. E quando os olhos dele, daquele ser da embarcação, se encontraram com os dele, ele caiu de joelhos. E ali estava ele, naquele momento, dando aquela comunicação. Ele não suportou, ele caiu de joelhos, porque ele sentiu todo o amor daquele olhar. Aí ele disse assim: meus comandados acharam que eu me acovardei, que eu os abandonei, mas depois daquele olhar, eu não posso mais ser o mesmo. Será que ele me aceitará? E naquele momento, ele ouviu do doutrinador aquele episódio quando Jesus comenta sobre o bom pastor, que o bom pastor vela pelas ovelhas do seu rebanho, e que aquele que é o mercenário, quando existe o perigo, ele foge, mas que o bom pastor ama as suas ovelhas, conhece todas, uma a uma, e não abandona a nenhuma, e que ele se regozija muito mais pela ovelha perdida que retorna ao aprisco do que por todas as outras que já se encontravam lá. Esse espírito ouviu isso e chorou, e sentiu que ele foi acolhido por mãos divinas para uma nova etapa, uma nova oportunidade. Todos nós estamos
em momentos difíceis na terra. Todos nós passando dificuldades, mas como esse Charlie, que tirou de si o poder que estava dentro dele para continuar e chegar até a clínica e pedir socorro. Todos temos um poder dentro de nós, que a maioria esquece, que jaz esquecido, mas que eles, espíritos benfeitores, nos lembram que brilhe vossa luz diante dos homens, na certeza de que estamos amparados e que a diretriz maior é do próprio Mestre, que quando estava talvez no momento de maior tribulação entre Jerusalém e Betânia, no jardim de Getsemane, no Monte das Oliveiras, sabendo que seu momento estava chegando, sabendo tudo, segundo o evangelista Marcos, ele se afastou a um tiro de pedra dos seus discípulos Pedro, Tiago e João, que eram os seus amigos médiuns de efeitos físicos, que ele levava mais particularmente consigo quando precisava de fenômenos mais intensos. Um tiro de pedra, né? Se a gente tiver força, às vezes a gente consegue lançar um pouquinho além daquela parede. Se for uma pedrinha bem leve, né? Porque se for uma pedra pesada, ela não vai muito longe, não. Mas é uma distância quase até aquela parede ali no fundo. E Jesus para lá se dirigiu, tendo pedido aos seus discípulos que vigiassem e orassem, para que não caíssem em tentação. E ele se afastou e foi orar. E ali estava ele orando, quando ele implorou: Senhor, se tu o quiseres, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. E naquele momento, dois espíritos luminosos ali surgiram, se materializaram para consolarem o Mestre. Provavelmente esses espíritos foram vistos pelo próprio evangelista Marcos, que consta que por essa época devia contar com 8 anos de idade e que amava Jesus, era filho da Maria Marcos, a mulher que morava na periferia de Jerusalém e havia emprestado a sua casa para que Jesus fizesse a ceia de despedida com seus discípulos, porque ela tinha posses. E Marcos amava Jesus e consta que naquele dia, à noite, ele escapuliu vestido de lençóis, embrulhado em lençol, e foi acompanhando Jesus escondido. E é dele aquele momento quando falam que apareceu um jovem em lençóis, que os guardas quiseram segurar e ele escapuliu, saiu correndo nu e ficaram só os lençóis. Era o pequeno Marcos, que depois se tornou o evangelista. Deve ter presenciado essa materialização desses espíritos luminosos a consolarem Jesus enquanto os seus amigos dormiam. E Jesus por 3 vezes os acordou, pedindo que vigiassem e orassem. Mas o ambiente estava muito difícil. A psicosfera estava densa demais e eles não suportaram o sono, dormiram. Mas com isso propiciaram até o ectoplasma para aquela materialização. E Jesus foi consolado e foi capaz de levar a sua tarefa de amor até o final, passando as provas mais terríveis que alguém poderia pensar, dado que ele era um espírito
puro amor, pura bondade, pura luz. Aí as pessoas ficam achando que a felicidade pode ser a conquista de um bem material momentâneo. E isso depende do ponto de vista de cada um, que nós já comentamos aqui, que certa ocasião, nosso querido amigo Jerônimo Mendonça, que estava em Brasília, no seu leito, né, paralisado, cego, mas aquela voz maravilhosa que falava da consolação, que tinha um conhecimento extraordinário do Espiritismo, que tinha uma capacidade de inteligência, e ele estava em Brasília, no Lar dos Velhinhos, que o abrigou enquanto ele fazia palestras em Brasília, e ali o jornalista lhe perguntou o que era felicidade no ponto de vista dele. E alguns já leram, já sabem, já ouviram, e ele respondeu: depende do ponto de vista de cada um. Para alguns, a felicidade pode ser a pessoa conseguir o amor que sempre sonhou, que é a felicidade dentro do campo moral. Para outras, pode ser conquistar a casa dos seus sonhos. Para outros, um carro. Para outros, algum outro valor. Mas para mim, que estou há quase 30 anos sem conseguir me mexer, felicidade seria poder virar de lado. Então, felicidade não é um bem exterior, é uma conquista interna. E nós estamos vendo problemas psiquiátricos proliferando na Terra, e o próprio instrutor Eusébio e os espíritos trabalhadores que falam nas obras de André Luiz, eles comentam que dentro do campo da inteligência, o espírito imortal nas suas lides reencarnatórias tinha se desenvolvido muito, mas no campo dos sentimentos ele tinha ficado muito para trás. E era necessário e urgente que o espírito elevasse o sentimento, o amor ao nível da inteligência, porque caso contrário os problemas psiquiátricos iam se tornar intensos no planeta. E nós estamos vendo isso, Há poucos dias na nossa unidade de saúde, dentro do matriciamento de psiquiatria lá, nós ainda estávamos conversando que a unidade de saúde não é tão grande assim, a população da área, mas a quantidade de receitas controladas era grande demais. E isso está em todas as áreas. As pessoas procurando resolver os seus problemas baseados em receitas controladas. É claro que há aqueles que precisam, têm transtornos psiquiátricos mesmo, mas uma emoção de tristeza, uma emoção de sofrimento que nós podemos conseguir vencer com o trabalho no bem, que é a verdadeira felicidade, não é? O brinquedo é uma felicidade momentânea, mas passa um mês a criança já quer outro, né? Mas a verdadeira felicidade consiste no bem que se faça, porque ela retorna aquele bem para aquele que praticou, e aí a pessoa se sente bem. É o jeito de vencer os momentos de sofrimento e de tristeza. Fazer o bem aos outros, fazer brilhar essa luz e tornar-se alguém que seja voluntário do amor fraterno, porque o mundo está muito necessitado, estamos todos necessitados. E feliz é essa nossa amiga que ontem falou: nossa, eu estou preocupada, não sei se eu vou dar conta de tanto, tem 1000 brinquedos para eu conseguir distribuir.
Ela precisa transformar 1000 brinquedos velhos em brinquedos novinhos. E isso é uma felicidade, poder distribuir essas bênçãos para aqueles que precisam, porque aquele que reparte, ele tem de volta esse momento de alegria. Então, é um poder intrínseco dentro de nós que ninguém pode nos tirar, que é esse poder do amor. Existe uma frase do Dalai Lama que nós guardamos há muitos anos, porque temos visto tantas pessoas trabalhando tanto para ganhar dinheiro de manhã à tarde à noite e cansando, entrando na tal da síndrome de burnout, que é um cansaço que não tem fim, que mesmo a pessoa descansando, ela não consegue se sentir descansada. E isso acomete depois de trabalho, o tempo todo se desgastando. E o Dalai Lama, ele tem uma frase lapidar, que talvez vocês já conheçam, nós lemos há muitos anos e pensamos assim, ele está com toda a razão. Ele falou assim, eu não entendo esse homem ocidental. Ele passa a sua vida inteira trabalhando, correndo atrás do dinheiro. E depois ele gasta todo o dinheiro que ele ganhou tentando recuperar a saúde que ele perdeu correndo atrás desse dinheiro. Então, gente, nós temos que saber dosar a nossa vida como espíritos imortais. A nossa felicidade está no amor que podemos vivenciar, está no bem que podemos fazer. É claro que os bens materiais, eles socorrem, eles ajudam, eles nos dão a possibilidade de ter uma tranquilidade naquilo que nós necessitamos de coisas materiais. Mas nós precisamos cuidar de nós como espíritos que somos e cuidar das nossas crianças. Porque ao longo de muitos anos trabalhando, nós tivemos possibilidade de ouvir tantas crianças se abrindo conosco. Nossa, quantas crianças! Nós ouvimos crianças dizendo assim a nós, eles chamam de tia, né? Ou tia, a minha mãe, ela não gosta de mim, ela gosta do dinheiro, porque ela fica só trabalhando. E na minha escola, quando todo mundo vai apresentar teatrinhos, em que nós vamos nos apresentar, as mães de todos os coleguinhas vão, a mim não vai porque ela está trabalhando. Então, olha o que entra na cabeça daquela criança, que o dinheiro vai mais, e ela vai crescendo assim. Então, nós precisamos dosar, fazer com que o amor seja mais intenso. E as pessoas estão se sentindo tão culpadas de trabalhar o tempo todo, que aí chega em casa e deixa o filho fazer o que quer. E a criança que devia dormir 8h30 da noite, que é o horário certo para o hormônio de crescimento agir durante o sono, os pais estão tão aflitos que não ficaram com ela o dia inteiro, que deixa essa criança dormir meia-noite com eles. Só que eles já cresceram, não é? Então a gente precisa pensar em tudo. Pensar que somos imortais, que temos uma vida pela frente, que estamos num momento glorioso da Terra, que é o momento presente, que devemos evitar de ficar pensando só no passado e nos preocupando com o futuro, e viver o momento agora, que é aquele momento que nos é dado para que façamos o melhor que pudermos em benefício de nós mesmos e dos nossos irmãos. E a Terra chora, não é? Nós estamos vendo momentos muito dolorosos. Quem diria a nós que o planeta ia se revoltar até as entranhas? Jesus
Jesus disse no livro há 2000 anos, né, através de Chico Xavier, quando ele visitou os primeiros cristãos, que a terra, cansada da ambição dos homens, se revoltaria até as entranhas, que cataclismos intensos aconteceriam. Quem de nós pensou algum dia na sua vida que ia ver o Rio Solimões e o Rio Negro seco? Gente, aquilo era um mar de água doce. E ontem nós tivemos a visita de um espírito, de um índio, cantando e dizendo que são muito tristes os protetores, mas que a gente não pode perder a esperança que eles estão cuidando. Então vamos manter a esperança de que tudo há de melhorar um dia, de que nós somos capazes, temos esse poder de transformar ao nosso redor, de nos mantermos acesos na confiança de que Deus está no controle, que nada acontece sem sua permissão, que por mais que as coisas pareçam estar sossobrando numa tempestade intensa, a presença de Jesus acalma tudo e o seu olhar derruba até mesmo a violência daqueles espíritos comandantes das trevas que caem de joelhos perante o seu amor. Nós precisamos estar de joelhos perante Jesus, mas de joelhos de pé, de joelhos em pensamento e de pé na atitude, sendo aquilo que Ele deseja que nós sejamos, aqueles que foram despertados pela compreensão do Espiritismo e que tenhamos a coragem de perseverar até o fim, porque nós só poderemos dizer que somos vitoriosos quando chegarmos lá. Até lá, só Deus sabe, né? E nós, pelas nossas escolhas, como ficaremos? As nossas escolhas nos definem. O nosso livre-arbítrio está na possibilidade dessas escolhas e que possamos escolher do melhor modo possível, porque há grandes trabalhadores do bem que são exemplos e que nós vimos trabalhando até o último dia das suas vidas, não é? O Jerônimo foi um. No último dia da sua vida, ele já desencarnou, foi em 1989 que ele desencarnou. No último dia da sua vida, ele estava no seu leito e o pessoal com o telefone segurando para que ele pudesse falar, porque ele era paralítico. E com isso ele conseguiu, sim, num dia, da manhã até a noite, ele tinha recém-chegado de Curitiba, que foi a sua última palestra. Naquele dia, ele conseguiu 50 cestas básicas para o pessoal do bairro Pauperno, ali da região de Tuiutaba, Minas Gerais. Ninguém tinha coragem de dizer não, Jerônimo, quando ele pedia pelo telefone, porque imaginar aquele homem no leito, cego, sem se mexer, fazendo o bem que podia. A pessoa que era convocada pelo telefone, ela não tinha como dizer não, ela doava. Ele conseguiu 50 cestas básicas, conseguiu até picolé para a meninada lá. Ficou até às 8 da noite no telefone. Às 4 da manhã, a mãe dele me encontrou desencarnado no leito. Então, gente, na véspera, ainda trabalhando no bem. Nosso paizinho Hugo de Cambé foi assim. A dona Dulce, esposa dele. O Divaldo está dando um show, hein? Nossa, que grandeza! Vai trabalhar até o último dia de vida. E nós aqui reclamando que o corpo está cansado ou quebrado. Nossa, que a gente está cansado. E quem não está, não é? Quem não está? Todos estamos. É um momento difícil da Terra, essa psicosfera pesada,
ela nos afeta, mas que mantenhamos o pensamento do bem, com Jesus, na medida do possível, porque o Jerônimo foi um grande mestre, ele tinha tudo para ficar no sofrimento e na dor. Mas, gente, quem conheceu o Jerônimo, talvez alguns aqui possam ter conhecido, ele não deixava ninguém triste. Ele contava histórias, ele era maravilhoso. Quando as pessoas estavam em volta dele, o Chico Xavier o tinha ensinado, né? Que quando ele terminasse as palestras, que ele cantasse, que ele brincasse, para que as pessoas não se sentissem dó, não pensassem nele como um coitadinho. Então ele tinha a dupla, um de pé e um deitado, né? E ele cantava com aquela voz maravilhosa dele, e o amigo dele, que às vezes sempre tinha um violeiro que tocava, né? Então a dupla era um de pé e um deitado. Aí ele começava a contar os casos dele, matava o povo de rir. Então, ele podia ter escolhido, né? Ficar no ostracismo, no sofrimento, mas ele escolheu servir e amar, e hoje ele é uma luz. Ele é uma luz que saiu daquele corpo, para que a enfermeira, a morte, o chamou, bateu nos ombros dele, falou: Jerônimo, levanta, vamos trabalhar. E ele já estava de pé, porque ele nunca parou. Então, que nós nos mantenhamos de joelhos perante o Cristo, mas de pé no serviço, até que a vida nos chame de volta para lá. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que possamos ficar em paz e possamos ter a certeza de que estamos amparados, de que tudo que acontece está sob a proteção de Deus e o comando divino, que nem a historinha da doutora Elizabeth, que a freirinha foi parar no mesmo aeroporto, no mesmo horário, com a mesma empresa de avião e no mesmo banheiro na mesma hora. Então, nada acontece por acaso. Que Deus nos abençoe. Fiquem em paz.